Pessoal, então, boa noite de novo, tá? Nós vamos dar início aí à nossa aula de geografia, agora ao vivo, né? E como eu já havia comentado com vocês anteriormente, nós vamos começar a falar dos biomas, né? Dos biomas brasileiros, tá? Inclusive, já deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que eu já poderia ter feito antes, né? Só um minuto. Minhas telas todas aparecendo para vocês, e-mails particulares, beleza? Abrimos aqui, da próxima vez a gente já sabe que já tem que abrir antes, né? Beleza. Pessoal, qualquer dúvida, dá uma chamada aí, tá? Que a gente vai tirando, mas também depois da aula, né? Finalizando, a gente abre aí para perguntas e tal, vocês ficarem mais à vontade, tá? Não ficarem tanto preocupados assim com o tempo. Beleza? Vamos falar agora dos biomas brasileiros, tá? É uma aula um pouco mais extensa, por isso que a gente vai começar hoje, mas não vamos terminar todos os biomas hoje, tá? A gente deixa para outra aula para a gente finalizar essa temática, beleza? A gente vai falar de biomas e surge a dúvida, pô, mas biomas em geografia não seria em biologia? Seria, mas seria também em geografia, tá? A gente traz um outro enfoque, um enfoque um pouco diferente do que a biologia traz. Vocês sabem, a biologia vai trazer muito de fauna, de flora, de aspectos específicos, né, biológicos ali, dos biomas, características ali específicas do bioma. A gente traz de uma maneira mais geralzona, uma questão mais geográfica, né, relevo, vegetação, essas coisas todas que estão relacionadas aí à geografia do local onde o bioma se insere, beleza? Então, mais ou menos nesse sentido. Então, para a gente só dar um start nessa aula nossa, né? Eu trouxe uma definiçãozinha básica, né, de bioma, só para a gente ter uma ideia. Existem dezenas de definições, mas eu não ia colocar todas aqui, coloquei essa definição, que é bioma, que vem do grego, né? Bio, obviamente, vida, bioma, o grupo ou massa, né? Então, bioma seria uma unidade biológica ou um espaço geográfico, e aí, eu estou falando, entra a questão da geografia, né? Nessa característica específica, que é definida pelo macroclima, por exemplo, né? O solo, outros critérios, altitude, enfim, vários outros critérios, são tipos de ecossistemas, habitats ou comunidades biológicas com um certo nível de homogeneidade, tá? Quando a gente fala bioma, a gente fala de uma maneira mais ampla, bioma, grandes extensões, tá? Quando a gente usa ecossistema, nicho ecológico e tal, são situações mais, são áreas menores, né? São conceitos de propriedades menores, né? Regiões menores, extensões de terras menores. Quando a gente fala bioma, a gente fala um bioma com uma característica, e aqui é a palavra-chave, homogeneidade. Obviamente, não é homogêneo 100% do seu território. Existem as variações em todos os biomas, e nós veremos isso. Porém, existe uma certa homogeneidade, onde você consegue olhar para a floresta amazônica e identificar que é a floresta amazônica, e você olhar ao lado um cerrado, por exemplo, e identificar que é o cerrado. E saber que aquilo não é a Mata Atlântica, que aquilo não é o Pantanal e que aquilo não é a floresta amazônica. Ok? Então, é bem fácil de distinguir, tá? Então, vamos rapidinho. Segundo o IBGE, né, nós possuímos aí, o Brasil possui 6 biomas, né, principais aí. Cerrado, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa são muito conhecidos, né? Eu acredito que todos aí vocês já conheçam, mas vamos iniciar aí com, antes de iniciar com a Amazônia, um mapinha muito legal, muito interessante para a gente, para nos orientar da localização de cada bioma, né? Então, nós temos a bioma Amazônia, muito fácil de identificar, né? Então, o bioma Amazônia lá na região norte, obviamente envolto da floresta amazônica, né? O Pantanal um pouco mais abaixo, né? Regiões alagadas e tal. Bioma Cerrado, tá aí no centrão, vamos dizer ali. A Caatinga mais para o nordeste, né? Uma região muito seca. Bioma Mata Atlântica, nós vamos falar, né? Vem esse nome, obviamente, do Oceano Atlântico, né? Vocês podem perceber que ela percorre aqui quase todo o litoral brasileiro. E o Pampa, né? Muito característico ali da região sul, beleza? Isso tudo a gente vai comentar especificamente, tá? Mata Atlântica, Pampa,
Caatinga, Pantanal, nós vamos falar bem de todos aqui, tá? Podem ficar tranquilos. Bioma Amazônia, tá? Muito esplendoroso, muito bonito, muito grandioso, tá? Alguns pontos importantes podem cair em vestibulares, né? Não exatamente qual é o maior bioma do Brasil. Não vai cair assim, né? Mas você conhecendo alguns pontos importantes e básicos, você parte de uma situação mais fácil para conseguir responder, tá? Então, maior bioma brasileiro, maior diversidade biológica, maior bioma brasileiro, só para deixar claro, né? Esse mapinha está em escala, né, real, então é nítido, né, que realmente a parte verde é a maior do Brasil. Maior diversidade biológica, essa extensa floresta com extenso rios aí, braços de rios, flores, plantas de todos os jeitos, obviamente teria uma diversidade muito grande. Né? Essa diversidade vocês praticamente veem muito na biologia, tá? A gente só cita aqui. Um clima úmido e alta temperatura, né? Um clima muita chuva, constantes chuvas, ali a gente já fala um pouco sobre isso, e uma alta temperatura, tá? E árvores de grande porte. É uma característica da floresta amazônica, do bioma amazônico, que são árvores de grande porte. Você não vê árvores de pequenos portes, inclusive as de grande porte podemos dizer que elas abafam, né, as pequenos portes, então elas não conseguem se desenvolver, prevalecendo aí as de grande porte, tá? Então, solo pobre, né, exceção das várzeas, o que isso quer dizer? Apesar dessa exuberância do bioma amazônico, o solo dele não é tão rico assim, tá? Ele não tem uma grande, apesar de ele ter folhas, de ter uma matéria orgânica considerável, ele não é um solo tão rico para o cultivo, por exemplo. Obviamente ninguém vai cultivar aqui, né? Pelo amor de Deus. Mas não é tão rico assim em nutrientes, por exemplo, com exceção das várzeas, né? E aí a gente entende as várzeas como as beiradas dos rios, né? Que existem lá na Amazônia. No período da cheia, o rio sobe e acaba se depositando nutrientes, material orgânico e tal nessas várzeas, e quando o rio desce, né, num período um pouco mais de seca, esses nutrientes, né, esses resíduos e tal, permanecem nessas áreas, tornando-as um pouco mais nutritivas que ali, por exemplo, no centro da floresta. Tá? Então, ele abrange diversos estados brasileiros, como Acre, Amapá, Amazonas, Tocantins e outros países, inclusive. Né? Deixa eu só e outros países, inclusive, né? Como a Guiana Francesa, Suriname, a Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, mostrando realmente a extensão desse bioma, né? A complexidade desse bioma, inclusive até para nós conservarmos esse bioma, é necessária uma ação conjunta com outros países devido à sua importância e devido à sua mansidão, vamos dizer assim, tá? Então, nós temos algumas curiosidades, né, nesses biomas. E no caso da Amazônia, nós temos essa curiosidade muito interessante, que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, que são os rios voadores, né? Que aí evapora 20 bilhões de toneladas por dia. Que número impressionante, né? O que são esses rios voadores? Vamos entender primeiro no desenho e depois eu dou uma explicada melhor. Então, aqui tem o calor equatorial, que evapora o oceano, obviamente, vocês sabem, né? O ciclo hidrológico, como funciona. A gente vai ter uma aula um pouco sobre isso, mas enfim. Evapora, né, as águas dos oceanos, então elas vão entrando aí no continente, né? Uma movimentação comum, né, em todos os continentes. Então as nuvens avançam trocando umidade com a floresta, né? A floresta naturalmente já é muito úmida, né? Muita chuva, enfim, muitas plantas e tal, muita árvore, já é úmida, vem com esse vapor, né, do oceano e vai fazendo esse movimento, né, até chegar nos Andes, né? Ali nos Andes existe uma barreira natural. Obviamente, os próprios Andes, né, formam uma barreira natural. Então, esses rios voadores, entenda-se rios porque é água, né, só que em outro estado, vem e choca-se, né, nos Andes, né, e vai fazendo a movimentação de descida, que é essa movimentação da flechinha aqui, ok? Então, essa movimentação é crucial para que chegue água até a região sudeste, região sul, região centro-oeste do Brasil. Ou seja, a Amazônia é importante, o bioma amazônico é importante, porque também abastece outras regiões do país.
Olha a importância da Amazônia, da conservação desse bioma e da nossa floresta, tá? Não é simplesmente, é bonito, tem biodiversidade, fauna e flora, e beleza. Os próprios agricultores, pecuaristas, têm que compreender que é importante eu preservar a Amazônia para eu conseguir cultivar a minha soja aqui no Centro-Oeste, porque está diretamente relacionado, tá? Você duvida disso? Vou mostrar uma próxima imagem para vocês, tá? Que aqui são os desertos pelo mundo. Essa região em amarelo, essa imagem amarela, são os desertos pelo mundo. Vamos pegar o Brasil ali, tá, pessoal? Vamos traçar uma reta. Onde que eu vou traçar essa reta? Aqui, na parte de baixo. Prestem atenção nessa reta. Em todos os continentes onde esta linha passa, praticamente, quase 100%, é região desértica. Região de muita seca, deserto. Praticamente não tem chuva, tá? E tem uma região específica que não é deserto, tá? E nem se aproxima disso, que é essa região onde nós temos a flechinha aqui, tá? Ela anda um pouco mais para baixo, mas aqui é o nosso Brasil, tá? Região sudeste, região sul, ok? Então, olha como os rios voadores influenciam diretamente no abastecimento, na irrigação natural dessa região. Olha como é importante nós conscientizarmos da relevância desse bioma para a nossa agricultura e para a nossa pecuária. Inclusive, especialistas da área já sabem disso, né? São poucos aí, esses que desmatam e tal, são pessoas que não têm um nível de compreensão do que é, né, a natureza e tal. Mas os especialistas da área da agricultura, da pecuária, já sabem disso e preservam, né, as florestas, de modo a que a importância, a influência direta que os rios voadores e a própria Amazônia causa na agricultura brasileira. Olha como é interessante, pessoal. O único local praticamente que não tem deserto, que não é uma região deserta, é essa região do nosso país. Então, é uma junção de fatores. Claro, os rios voadores com ali a barreira natural dos Andes fazem com que isso ocorra. Bioma cerrado, tá? Rapidamente. Olha como é diferente, pessoal. Amazônia, né? Bioma, Amazônia e bioma cerrado. Olha as diferenças nítidas, claras, perceptíveis, né? De identificar que um bioma não é o mesmo que o outro. Então, ele é bem homogêneo, é fácil identificar, tá? Então, alguns pontos. Segundo maior bioma brasileiro, tá? O maior provavelmente nunca cairia em prova nenhuma, mas talvez o segundo, por que não, né? Porque é uma coisa que a gente não guarda tanto. Clima predominantemente no Cerrado é tropical sazonal, com períodos de chuvas de secas, né? Bem distinguidos aí. A vegetação é caracterizada por árvores de troncos retorcidos, tá? Olha isso, pessoal. Troncos retorcidos, tá? Você não vê nenhuma árvore ereta, dificilmente você vê uma árvore totalmente ereta, tá? Excesso de alumínio ocasiona nanismo e tortuosidade. E o fogo? Gramíneas e arbustos. Vamos lá. Por que dessas árvores retorcidas? Primeiro, excesso de alumínio. Deixa eu ver se eu tenho. Beleza. Excesso de alumínio causa essa tortuosidade. Eu já vou explicar como isso ocorre, mas excesso de alumínio ocasiona nanismo e tortuosidade. Além do fogo. Alguém vai lá e coloca fogo? Não, fogo é natural ali no Cerrado ocorrer. Tá bom? Só que quando ocorre este fogo, que já é previsto naturalmente no bioma, a queima, né, a morte das gemas apicais e tal, então ela não consegue, né, a planta, a árvore não consegue se desenvolver de forma ereta, né, porque queima, dá um problema, ela vem para cá, vai virando e fica tortuosa por causa disso. Não só por causa do fogo, mas também por causa desse excesso de alumínio. Então vamos compreender um pouquinho isso, né? O solo ele é caracterizado por ser um solo profundo, bem drenado e altamente intemperizado e com elevado potencial de lixiviação. Tá? Intemperizado, vocês sabem, é um solo aí antigo, um solo que passou por diversas condições climáticas, chuva, vento, enfim, todas as situações do clima, né? Ou seja, sofreu intemperização, rocha transformando em solo, em terra e tal, aquela coisa toda, e com elevado potencial de lixiviação. É um solo arenoso, né? É um solo poroso, ok? Muitos nutrientes fundamentais, como o nitrogênio, potássio,
fósforo, enxofre, cálcio, magnésio para o desenvolvimento das plantas são escassos nesses solos profundos, tá? E por que são escassos, pessoal? Por esse solo ser arenoso, poroso, quando chove, todo esse nutriente é lixiviado. O que é lixiviar? Você levar todos os nutrientes lá para baixo. Na camada onde as plantas estão e precisam dos nutrientes, esses nutrientes não estão. Ou eles vão lá para baixo e ficam quase aí sem acesso, vamos dizer assim, às raízes das plantas, ou vai para o lençol freático, né? O cerrado tem uma importância diferenciada nessa questão do lençol freático e tal, porque ele apesar de ser mais seco, né, ele consegue ter uma grande quantidade de água subterrânea, igual ao bioma amazônico, inclusive, que tem o alter do chão, né, o aquífero alter do chão, que tem uma quantidade de água igual ao que está lá na superfície. Então, nem precisa falar da importância, né? Mas o cerrado também serve como uma esponja, né? Ele chupa, né, todos esses nutrientes, toda essa água, porque é um solo arenoso, então não fica, dificilmente fica no solo, retida no solo. Por ser um solo arenoso, chega lá e abastece outros biomas, tá? Por causa das águas subterrâneas e tal, lençol freático, aquífero, enfim, tá? Uma curiosidade aí do cerrado é que na agricultura no cerrado, 60% dos grãos, né, são produzidos no bioma cerrado, tá? Principalmente a soja. Pessoal, antigamente o cerrado era dado assim, não se tinha valor nenhum, tá? Porque a gente tinha um foco muito para a agricultura. A gente não tinha essa ideia de preservar bioma, preservar a floresta. Então, nosso foco era pecuária, agricultura. Então, a gente desmatava, e quando a gente desmatava, a gente não ficava preocupado, né? O cara era vangloriado. Pô, eu abri tantas áreas aí por dentro do interior do Brasil, né? Hoje em dia é o contrário, né? O cara que preserva é aquele cara que, isso aí, parabéns. Agora, quem desmatava antigamente era tratado como herói, né? Tem a música lá que vocês conhecem com certeza, Durval e Davi, Herói Sem Medalha, né? Porque ele é um herói, ele ajudou a desbravar o sertão brasileiro, ou seja, ele ajudou a desmatar, e naquela época entendia-se como herói, né? Ele foi lá e conseguiu desbravar todo esse interior para a gente produzir alimento. Então a ideia era essa. Então o cerrado não se produzia muito por causa disso, não tinha nutriente, solo arenoso, nem é tanta chuva, então não vingava nada lá. Aí, depois, com a tecnologia de calagem, adubação, irrigação, o cerrado passou a ser a menina dos olhos, né? Olhos de ouro, né? Não lembro o ditado, já esqueci. Então, passou-se a ver com outros olhos o cerrado. Pô, esse bioma aqui é interessante demais, né? Com as novas tecnologias, passou-se a produzir muito no cerrado. Então, antes o cerrado, que não tinha valor nenhum, era dado em troca, né? Pô, comprava uma coisa aqui, ó, tem um tanto punhado de terra lá no bioma, o cara fala, não, eu não quero, não. Não, mas toma esse aqui, ó, eu preciso de um carro. Não, mas não quero, para mim não serve. Hoje em dia mudou totalmente. Hoje já é 60% dos grãos. Então a importância do cerrado também para produção de alimentos, ok? Floresta invertida. O que isso significa? Se aqui por cima, na parte superficial, nós temos as árvores todas tortuosas e tal, por baixo nós temos como se fosse uma floresta invertida, né? As raízes são bem desenvolvidas e tal. Então, os próprios cerrados, como eu havia comentado, funciona como esponja para abastecer os aquíferos, ok? Então, as raízes são bem desenvolvidas, ok? Há uma absorção de água que leva essas águas subterrâneas, tanto lá no lençol freático, tanto no aquífero, e que vai abastecer outros biomas, e a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Que o cerrado tem esse papel crucial. Todos os biomas são importantes, tá? Inclusive a floresta amazônica, o bioma amazônico e o próprio cerrado, beleza? Pessoal, deixa eu encerrar aqui.